Eu quero fazer um comentário em 3 partes. Quem eram os presbíteros, como eles eram escolhidos e a idade mínima para ser presbítero. O presbítero ele é conhecido também como ancião, que é o que significa literalmente o termo. O termo vem de presbíteros, do grego, que significa ancião ou homem mais velho, homem velho. Está no mesmo campo semântico de presbes, que significa homem velho, e significa também embaixador. Então esses homens precisavam ter a confiança da comunidade. Eles precisavam ser homens de respeito dentro da comunidade. Então, e também uma outra coisa interessante é que o termo presbíteros, que vem de breves, está no mesmo campo de protos, do grego, que significa primeiro, aquele que vem primeiro. Portanto, o mais velho, o mais experiente, a pessoa que tem a confiança da comunidade. Então, esse aí é quem eles eram. Eles eram administradores, responsáveis por ensinar, por pastorear e por supervisionar a congregação. Como eles eram escolhidos? O apóstolo Paulo disse assim, ó, de cidade em cidade estabeleça presbíteros, como eu te mandei. Então, aqui a gente deve pensar numa coisa. A gente pensa muito em, o presbítero deve ser um homem escolhido por Deus, deve ser uma escolha como era a escolha antiga dos profetas, ou de Arão, por exemplo, daqueles ícones da Bíblia. Mas não tem essa conotação, não tem essa espiritualidade toda. Deus não aprova um presbítero do jeito que aprovava um profeta. Um profeta nascia para ser profeta. Um profeta era escolhido desde o ventre. A gente tem o caso de Jeremias, por exemplo. Desde o ventre da tua mãe, antes que você nascesse, eu te escolhi. E as nações te dei por profeta. Aí a gente tem, por exemplo, o caso de Arão, sua família sendo escolhida para o sumo sacerdócio. Depois a gente tem o caso de Levi sendo escolhido para ministrar diante do Senhor. Ali era uma escolha pessoal de Deus. Deus escolheu essas pessoas. Já no presbitério é estabelecimento. A pessoa que tinha a confiança da comunidade. A pessoa que tinha o respeito da comunidade. A pessoa que não fosse reprovada na sua liderança poderia ser, então, presbítero. Aqui eu quero falar da etimologia. Não é que ele poderia ser presbítero. Esse negócio de poderia ser presbítero é hoje, na atualidade. Porque hoje as igrejas consagram um rapaz de 25 anos, de 30 anos ao presbitério. E ele não é presbítero, de forma etimológica, né? No sentido original da palavra. Porque no sentido original da palavra, o presbítero é um velho. O presbítero é um ancião. Né? Ele tem que ter cabelo branco, assim como o meu, ó. Tem que ser uma pessoa vivida, uma pessoa que tem o respeito da comunidade, o respeito da igreja, uma pessoa em quem as outras pessoas confiem. Ele tem que ser, então, um ancião. Por quê? Porque na Idade Antiga, os anciãos eram os homens que gozavam da confiança da comunidade. Se ele era um ancião, se ele era, né, conforme a etimologia do grego, presbíteros, o termo presbíteros é um termo corrente do idioma grego. Do jeito que velho é um termo do nosso idioma, presbíteros é um termo do idioma grego. As duas coisas, os dois termos no grego e no português significa velho, significa ancião. Uma pessoa já vivida, uma pessoa protos, que veio antes. Então, antigamente, não existia presbítero novo, porque era um conflito. Se é novo, não é presbítero. Tá bom? Hoje em dia, que o termo semantizou, hoje em dia o termo presbíteros, ele não é mais uma condição de vida. Hoje em dia ele é um cargo instituído. Ele é um ministério instituído. Então, como sofreu essa semântica, hoje em dia o ministério do presbítero pode ser dado a um jovem, desde que esse jovem, não muito jovem, claro, não pode ser neófito, não pode ser completamente sem experiência, tem que ser um rapaz, um moço, né? Um rapaz o quê? Eu sempre penso assim, pelo menos uns 25 anos, aí a partir daí, e que tenha o respeito da comunidade. Tem que ser um rapaz de testemunho, tem que ser um rapaz que não dê escândalo, que não fique nas brincadeiras, no meio das chocarrices. Tem que ser um rapaz, uma pessoa séria, né? Uma pessoa... Quando eu digo sério, eu não estou dizendo que não possa rir, que não possa se divertir, que não possa se alegrar no meio dos irmãos. Não é isso que eu estou falando. É uma pessoa séria, de compromisso.
uma pessoa que tem uma vida ilibada, uma vida de testemunho, uma pessoa de quem a igreja dê testemunho. Então, mesmo ele sendo jovem, ele pode exercer o ministério de presbítero, porque essa palavra semantizou e ela não invoca mais, hoje em dia, a sua etimologia. Antigamente, presbítero era presbítero, ou seja, era um homem velho. Hoje em dia, não. Hoje em dia é um ministério. E como que o presbítero era escolhido? O apóstolo Paulo diz a Tito o seguinte: eu te deixei aí em Creta para que você de cidade em cidade estabeleça presbíteros como eu te mandei. Quando a gente vai no texto grego, para estabelecer, nós temos o termo grego katastisis. Katastisis está no mesmo campo de significados do verbo grego katistime, que significa estabelecer, significa nomear, significa designar. Então, a gente não tem aqui uma aura espiritual, como a aura dos profetas, em que Deus escolhia a pessoa pessoalmente, em que Deus escolhia a pessoa diretamente. Não precisa ter essa aura para escolher presbíteros. Uma coisa que a gente não enxerga no texto bíblico e nem na história, pelo menos eu não tenho esse conhecimento, é que a comunidade escolhesse o presbítero. Isso não. Não tem essa eleição da comunidade para o presbítero. O que a comunidade oferece é a sua aprovação a esse homem. Esse homem precisa ter o respeito da comunidade, mas não é a comunidade que o escolhe, né? Quem escolhe são os líderes que estão acima dele. É só você olhar para o texto e você vai ver. O apóstolo Paulo escolhe Tito e envia a Creta como pastor para ele, além de administrar a igreja de Creta, nas cidades da vizinhança, estabelecer outros como ele, outros presbíteros. Então, a escolha vem dos homens que estão na linha ascendente. Paulo escolheu Tito e Tito ia escolher esses presbíteros. Não é a igreja que escolhe, a igreja só aprova. A igreja aprova o testemunho desses homens, né? Porque esses homens vão liderar essa comunidade. Então, se esse homem não tiver o testemunho dessa comunidade a seu favor, ele não pode ser estabelecido como presbítero. Então, assim eles eram escolhidos, né? Escolhido pela liderança acima. Então não tem uma aura espiritual, não, Deus tem que mostrar, Deus tem que revelar quem... Não precisa isso aí não. Pela Bíblia aqui não tem nada disso. Esse estabelecer, nomear, designar. Então era uma pessoa que tinha essas características. Se ele fosse um bom líder, se ele trouxesse... Já vou comentar aqui, tá bom, as características dele na leitura bíblica em classe. Não vou falar aqui agora não, senão a gente adianta. Precisava orar para escolher esses homens? Sim, tudo que vai fazer na igreja tem que ter oração. Tudo que vai fazer na igreja é importante que tenha comunhão com Deus e a direção do Espírito Santo. Mas não é uma escolha como era a escolha dos profetas. A escolha de um presbítero não é a escolha como era de um profeta ou como era a do sacerdócio da antiga aliança. Não é isso. Atos 14, 23 mostra que tinha oração, tinha jejum, tinha uma comunhão com Deus, sim, para aprovar esses homens. Olha o que nós temos lá. E havendo-lhes por comum consentimento eleito presbíteros em cada igreja e orado com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, claro que tem a participação do Espírito Santo, né? A gente busca a presença de Deus para que Deus abençoe esses homens, para que abençoe essa nossa escolha. A escolha do ministério, a nomeação do ministério, a designação do ministério. Mas esse homem não precisa ser como eram os profetas de antigamente. É muita exigência, não existe isso, tá bom? Os presbíteros eram estabelecidos. Então, deixa eu te explicar direitinho como é que funciona. O pastor da igreja local olhou você que está aí trabalhando como obreiro, você está dando aula na escola bíblica e você é só diácono. Ou talvez você nem seja diácono, você seja só uma pessoa que entende um pouco mais da Bíblia e está aí ajudando, dando aula na escola bíblica. E você tem vontade de ser presbítero e você está lutando por isso. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, que é o ministério do bispo, do presbítero, deseja uma obra excelente. Mas convém que ele seja assim, 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 como você já leu lá na Bíblia. Então, se você está lutando por isso, está dando bom testemunho, a igreja está te aprovando e o pastor gostou do seu trabalho, está gostando do seu ministério, ele pode te escolher como presbítero. E a igreja vai dar testemunho a seu favor. E pronto, você já está aprovado para ser presbítero.
E a idade? Agora vamos falar da idade mínima. A Bíblia não fala de idade para se estabelecer um presbítero. Antigamente era óbvio, porque o termo presbítero significa homem velho. Então tinha que ser velho. Não podia ser uma pessoa nova. Não podia ser um rapaz de 20, 25 anos, de 30 anos. Tinha que ser um ancião. 50, 60, 70. Era o caso de antigamente. Porque o termo invoca isso. A etimologia diz, a etimologia se refere a um homem velho, a um homem experiente, a um homem que tem a confiança da comunidade. Como o termo semantizou, semantizar é mudar o sentido com o tempo. Como o termo semantizou, então o presbítero, que era um homem velho antigamente, era uma condição de vida, passou hoje a ser simplesmente um ministério. Por isso é dado a jovens. Mas qual a idade mínima? Eu penso que o bom seria a partir dos 25 anos. Porque aí, a partir dessa idade, o jovem já está pensando em coisas mais sérias, né? Então, é muito importante para que ele comece, então, a se enquadrar naquelas exigências da Bíblia. Então, idade mínima. A Bíblia não fala de idade mínima. Hoje, como não é mais uma condição de vida, ele não precisa ser velho, mas ele tem que ser respeitado, então hoje a gente indica, né? Hoje a gente escolhe, hoje a gente estabelece, nomeia, designa jovens para o presbitério, desde que ele tenha o respeito da igreja. Então não tem idade mínima. Então, em relação à idade, hoje em dia, a gente dá mais ênfase na maturidade espiritual de um homem do que na sua condição mesmo de presbítero. Lembrando que presbítero é velho, tá bom? É homem velho. É o proto, é o presbis. É aquele que veio antes, aquele que tem mais experiência. Antigamente era assim, hoje em dia não. Hoje em dia é só um ministério. Então, se esse jovem tiver maturidade espiritual, entende da Bíblia, é alguém que lê a Bíblia, alguém que tem um preparo mínimo, tenha um curso pelo menos básico em teologia, porque é muito importante que tenha, irmãos. Não, Deus chamou, é uma obra espiritual. Já acabei de mostrar para você que não é obra espiritual, coisa nenhuma. Tem o apoio do Espírito Santo, sim, tem a bênção de Deus, mas quem escolhe é o ministério que está acima. Se o homem tiver testemunho, tiver as qualificações, ele pode ser presbítero. Aí ele vai ter que ter algumas qualidades que nós vamos ver daqui a pouco. Versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Quais? Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha os filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador e nem cobiçoso de torpe ganância. Essas são as coisas que o bispo não pode ser. Então ele tem que ser irrepreensível. O que significa ser irrepreensível? Não significa ser perfeito, não significa ser Jesus, né? Não significa ser uma divindade. Não, irrepreensível é que as pessoas não apontem o dedo na sua cara, que as pessoas não tenham motivo de chegar na cara do presbítero e acusar ele disso ou daquilo, daquele pecado, daquele outro pecado, tal. Então isso é ser irrepreensível, mas não chega ao nível de perfeição, tá bom? Ser irrepreensível é não ser passível de ser acusado. Marido de uma mulher. Aqui é a versão ARC que eu estou lendo. Na lição está a versão ARC, marido de uma mulher. Em todas as outras versões, e inclusive na King James Version, que é a versão inglesa, a versão do Rei Jaime, vai aparecer marido de uma só mulher. E aí a gente encontra uma questãozinha teológica para falar. Tem gente que entende então, já que em todas as outras versões, fora a ARC, vai aparecer marido de uma só mulher. Aí a gente vai ter duas correntes de interpretação. A monogâmica estrita e a de fidelidade conjugal. A monogâmica estrita diz, já que a Bíblia diz que ele é para ser marido de uma só mulher, na versão em inglês do Rei Jaime aparece the husband of one wife. Se a gente for traduzir isso, literalmente, vai ser traduzido como marido de uma só mulher. E esse só aí é que é a complicação. Então, daí surge a linha de interpretação monogâmica estrita, que significa o quê? Que esse homem não pode ter outra mulher durante a sua vida. Ele casou com uma mulher, ele só pode ter aquela mulher. Mesmo que ela morra, se ela morrer e ele casar de novo, ele não pode mais ser presbítero. Tem essa linha de pensamento, que é a linha monogâmica estrita. E mesmo que haja infidelidade, não importa o motivo, ele só pode ter uma mulher durante a sua vida. E tem a interpretação de fidelidade conjugal,
O que significa? Que ele não pode ter duas mulheres ao mesmo tempo. Ele tem que ser marido de uma só, ou seja, ele tem que ser casado só com uma mulher. Ele tem que ter essa fidelidade com a sua esposa. Mas não significa que, se essa mulher morrer, ele não possa casar de novo. Não significa que, em caso de infidelidade conjugal por parte da sua esposa, e havendo o divórcio de forma aprovada pelo ministério, ele não possa se casar de novo e continuar sendo do ministério. Então, essa é a linha de pensamento de fidelidade conjugal. Eu sou partidário da segunda linha de pensamento, da fidelidade conjugal. Claro, se a mulher do presbítero morrer, é óbvio que ele pode casar de novo, porque a fidelidade é até que a morte separe, né? E em caso de infidelidade, adultério por parte da mulher, né, de fornicação e tal, então, claro que esse homem pode se separar e casar novamente e continuar no ministério. O que não pode é aceitar que esse homem case, separe por motivos fúteis, né? Porque aí já é mau testemunho, aí já não pode mesmo, ele não pode mesmo fazer parte do ministério. Mas em casos específicos como esses citados, morte ou infidelidade, pode sim, eu sou a favor disso sim. Então tem essas duas correntes. Só dando essa nota aqui sobre marido de uma mulher, que aparece na versão ARC, e marido de uma só mulher, que aparece na versão inglesa do Rei Jaime e em todas as outras versões, atualizada, Nova Almeida atualizada, todas as outras vai aparecer marido de uma só mulher. E por causa desse só, gera essa questão, então, de que o homem não pode mais casar de novo, nem por morte ou infidelidade. Eu não penso assim, não concordo com isso. Aí o versículo 7 vai dizer assim, ó: porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, se ele vai ensinar. Dispenseiro é o dispenseiro das coisas santas, tá bom? O que dispensa a palavra, aquele que alimenta a igreja com a palavra. Ele é como se fosse um armário onde tem comida, né, espiritual, e as pessoas vão buscar ali. Então ele deve ser irrepreensível como dispenseiro, como aquele que ensina a palavra, que prega a palavra. Ele não pode ser soberbo, aquele homem que, não, meu carro é o melhor, a minha roupa é melhor, o meu anel é o melhor, tudo meu é o melhor. Não, isso aí é soberba. Isso aí não tem lugar na igreja de Deus. O presbítero deve ser um homem simples, um homem dado ao povo, um homem de coração aberto para o povo. Então não pode ser soberbo, não pode ser iracundo, uma pessoa irada, uma pessoa que por qualquer coisa está irritado, está brigando, está causando dissensão no meio da igreja. Nem dado ao vinho. Não significa que não pode beber o vinho. Naquele contexto antigo, pelo menos. Hoje em dia tem igrejas que não permitem de jeito nenhum. Aí cada igreja vai administrar do jeito que for melhor, do jeito que entende melhor. Mas não dado ao vinho não significa que não beba vinho, mas que não beba muito vinho. Não dado ao vinho significa não beba como Noé, para escandalizar, né? Então é isso que significa não dado ao vinho. Ou seja, ele não podia escandalizar bebendo, não podia beber, ficar bêbado e dar escândalo. Nem espancador, ou seja, não é aquele homem que fica... existe uma diferença muito grande, viu? Entre corrigir o filho com a vara, entre bater no filho quando é necessário e espancar. Então o que ele não pode ser é espancador. Agora, ser um pai que corrige seus filhos, ele tem que ser. É moral, é ético, é bíblico, tá bom? E nem cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, não pode viver em busca de riqueza, das coisas dessa vida, de futilidades. Tem que ser uma pessoa que se contente com o suficiente, né? O nosso Deus é o Deus da suficiência. Não significa também que não possa ter vontade de ficar rico ou lutar para ser rico. Não é isso. É que ele não pode colocar isso como meta principal da sua vida, porque a meta principal da sua vida é cuidar do povo de Deus agora, né? Então, a busca de riqueza, a busca torpe, a busca cobiçosa, a busca gananciosa por coisas dessa vida não pode ocupar ou ofuscar o seu ministério. E o versículo 8. Agora, mais 6, 9, 10 coisas que ele deve ser. Dado à hospitalidade, né? Amigo do bem, uma pessoa boa, uma pessoa agradável, moderado, justo, santo, temperante, que retém firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, né? Então ele tem que saber interpretar a escritura, para que ele possa reter a palavra que é conforme a doutrina bíblica. Senão não pode ser presbítero. Para que seja poderoso quando for falar, quando for ensinar essa palavra, é o requisito 8. O requisito 9,
Ele deve ser poderoso na palavra, entender da palavra para admoestar com a sã doutrina e deve ser capaz de convencer os contradizentes da palavra. Então, 10 características aqui que o presbítero tem que ter.